Boa noite, estimadas alunas e alunos do nosso curso de Gestão Social Inaciana. Hoje à noite, a gente vai conversar um pouco na videoconferência desse terceiro módulo, Contextos e Enfoques de Desenvolvimento, com o padre Spencer Custódio Filho. Essa videoconferência vai ser uma videoconferência diferenciada. Por quê? Porque a gente viu, a partir das experiências de outras videoconferências, que para esse módulo é interessante a apresentação de um exemplo concreto e uma realidade concreta de intervenção, ok? Então, eu convidei o padre Spencer, que tem uma ótima experiência durante os anos que ele esteve com o Fé e Alegria. Atualmente, o padre Spencer, ele colabora no Centro Loyola de Goiânia. Ele não trabalha com Fé e Alegria, mas ele vai contar um pouco do que ele passou no Fé e Alegria na região de Tocantins. E isso pode... Em Tocantins, desculpa. Em Tocantins, no estado de Tocantins. Ok? Então, será uma videoconferência diferenciada. Nós vamos, eu tomei a liberdade, eu peço desculpa para vocês, mas eu tomei a liberdade de fugir completamente ao texto do terceiro módulo. Porque eu acho que o exemplo pode iluminar muito mais na questão da elaboração do projeto. Como vocês viram, o terceiro módulo trata muito sobre as crises econômicas dos anos 80, e algumas saídas de solução de algumas crises, algumas soluções regionais ou soluções locais, como o texto apresentou. Então, a partir desses exemplos que o texto nos trouxe, eu achei muito melhor a gente vir com um exemplo concreto na nossa realidade brasileira. Melhor ainda, um exemplo concreto de uma realidade do Tocantins. Ok? Eu acho que isso pode ser mais simples e de mais acessível para todo mundo que está nesse nosso curso de Gestão Social Inaciana. Antes da gente começar, eu queria saber se o som está bom. Se o som está bom, dá um okzinho aí no bate-papo, pode ser? Obrigado, Silvana. Ok, obrigado. Então, o som está ótimo. Isso já alivia muita gente. Bom, a nossa videoconferência vai ser dividida em duas partes. A primeira parte é a videoconferência Contextos e Enfoques de Desenvolvimento, com Spencer apresentando a realidade de um colégio com os índios xerentes de Tocantins, mais especificamente na cidade de Tocantins. A segunda parte da nossa conferência vai ser uma recapitulação dos módulos para a estruturação do projeto social. É uma coisa muito simples que eu vou explicar. É uma coisa muito simples que eu quero explicar para vocês sobre como a gente está caminhando para elaborar o projeto. Tá? É só uma orientaçãozinha simples para ajudar o projeto dos grupos, o projeto pessoal. Eu acho que pode estar surgindo algumas dúvidas, algumas cabeças devem estar borbulhando nesse exato momento. Então, eu quero ajudar vocês com uma orientaçãozinha simples. Ok? Então, eu acho que isso pode ser de grande ajuda e pode nortear alguns alunos que estão conversando nos grupos menos regionais e também a ver a relação dos estudos com a elaboração do projeto. Perfeito? Então, vamos começar. Antes de tudo, gente, eu quero apresentar o nosso companheiro jesuíta, uma pessoa que eu tenho uma amizade muito grande, né, uma pessoa muito próxima, que é o padre Spencer Custódio Filho. O padre Spencer, ele foi secretário da CRB Nacional, a Conferência dos Religiosos do Brasil, por 2 períodos. Ele trabalhou por longos anos à frente do Fé e Alegria Nacional. E mais, como ele mesmo diz, né, a menina dos olhos, a questão de Tocantins, né, onde ele teve muito atuante também naquela realidade. E atualmente, o padre Spencer colabora no Centro Loyola de Goiânia e orienta exercícios espirituais. Ok? Então, o padre Spencer vai partilhar conosco
essa experiência de estar à frente, naqueles anos, do Fé e Alegria, e mais especificamente do Centro Educacional Frei Antônio. Ok? Então, Padre Spencer, bem-vindo, boa noite. Boa noite. Então, a gente começa a palavra, eu passo para ti agora. Já é praticamente uma segunda vez que você me coloca aqui nessa situação e eu vou ser movido um pouco a partir de perguntas, mais do que fazer uma colocação, não, de longo prazo e que, de repente, poderia derrapar até para uma alienação, que vocês ajudassem a gente a perceber o que pode interessar, não? Talvez um primeiro momento histórico, não? Talvez muitos não tenham ouvido falar de Fé e Alegria. Fé e Alegria é um projeto que surgiu na América Latina de fala hispânica, né? E durante muitos anos, uma espécie de inserção dos jesuítas e de várias entidades ligadas à Companhia de Jesus no outro lado da América Latina. E há uns anos atrás, os jesuítas do Brasil resolveram que iriam replicar esse processo aqui na nossa região. E eu fui indicado inicialmente para fazer dar início a esse projeto. Eu não trabalho mais em Fé e Alegria, eu sou morador aqui em Goiânia, mas o que vai ser relatado, então, se refere já a um período de 2, 3 anos atrás, mais ou menos. O que faz o Fé e Alegria, não? Inclusive com esse nome assim meio curioso, não, Dias? Ele procura criar em lugares de necessidade social grupos de pessoas que possam articular, inclusive moradores do lugar, não? Mas articular um projeto de recuperação de pessoas, principalmente de jovens. E isso através, então, não de cursos ou coisas parecidas, né, mas de vivências. Então, o próprio nome já indica, não? É fé de um lado e uma alegria existencial de outro. E desse conjunto aí vão se institucionalizando, então, diferentes tipos de engajamentos que podem variar de muitas formas. Aqui no Brasil, quando eu fui designado a trabalhar no Fé e Alegria, a atenção nossa foi com a educação popular. Mas não educação popular no sentido popularesco, vamos dizer assim. Foi da gente criar uma parceria com os estados onde a gente pretendia estar, não? Na qualificação do professor da rede pública. O professor da rede pública, não por desejo próprio, mas pelo tipo de instituições que nós temos, ele é muito frágil no trabalho que faz, porque não é alimentado, retroalimentado, não, para um conhecimento mais profundo, uma segurança maior e salários também que nem sempre são compensadores. Então, o Fé e Alegria se ofereceu para, numa região limitada, ter uma presença maior, que nós chamamos, na nossa linguagem de jesuítas, uma província. E dentro da nossa província, que abrange Rio, São Paulo, hoje já nem é mais nesse quadro que se trabalha, não? Viu-se a necessidade de a gente ter uma presença grande num lugar em que nós nem tínhamos jesuítas na época. Fora de Rio, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, a parte mais próxima da capital do Goiás. Então fomos para o norte do Goiás e para o Tocantins. E aí começou essa aventura, não? Se vocês estiverem vendo a mesma coisa que eu, não? Isso mesmo. Então esse mapinha, você percebe que é lá para o centro de Goiás.
lá para o centro de Goiás. Isso. Então, nós atacamos em duas áreas, dois momentos. Um primeiro, você vê que o professor da rede pública, ele é boa gente, professor e professora. Mas o que falta, muitas vezes, é uma qualificação que o entusiasme, não que a entusiasme a esses docentes. Então, nós imaginamos criar na capital de Palmas, eu digo na capital do Tocantins, não? Na cidade de Palmas, um centro educacional, com biblioteca, com um monte de coisas parecidas, não? Mas que desse preferência ao professor da rede pública, não ao professor da rede particular. O professor da rede pública é talvez aquele que é mais sofrido, vamos dizer assim, no sentido de poder crescer e manter a sua esperança num tipo determinado de educação. Então, a gente era uma espécie assim de escadinha para ajudar o outro a andar e subir. Entendi. Esse foi o procedimento. Não? Uhum. E felizmente, tivemos uma acolhida muito boa. O governo do Tocantins, através da Secretaria da Educação, não, nos acolheu de forma admirável. Eu tenho que agradecer isso até hoje. Não? Normalmente pode haver, às vezes, certos ciúmes de invasão de área ou coisa assim. Não encontramos nada disso. Muito pelo contrário. Não? E aí, conversando com o pessoal da Secretaria, conhecendo um pouco mais o Tocantins, né, nós conhecemos uma cidade pequenina, na beira de um dos grandes rios do Tocantins, não? Com o nome repetitivo de Tocantínia. Né? Uhum. E lá nós pusemos mão à obra, não? Uma pequena cidade, não? Construir um centro educacional de respeito, vamos dizer assim, não? Uhum. Em termos de construção, de coisas, talvez isso será mostrado logo em seguida para vocês, não? Numa pequena cidade, você ter uma unidade educacional de primeiro mundo. A vista aérea mostra o tamanho da obra, não? E o que representa até hoje. Tem muitos colégios da capital do Tocantins que não têm equipamentos e professores esses que o colégio lá desfruta. E isso eu tenho impressão, não, eu não tenho voltado lá, até por conveniência de não interferir nas novas pessoas que vão ocupando os cargos, tanto do Fé de Alegria como da escola, não? Mas eu tenho a impressão que foi marcante, não só na cidade, mas também no próprio estado do Tocantins. Eu tenho contato com alguns alunos da época, que hoje já são universitários e universitárias, inclusive, não? Não é um número assim fantástico nem nada, nós estamos falando de lugares com populações muito pequenas, não? Muito pequenas, inferiores a 10 mil habitantes, não? E que hoje, uma ou outra delas, inclusive, está no próprio colégio lá de Tocantins. Não sei se isso serve como introdução. Sim. Agora, uma pergunta. E por que colégio Centro Educacional Frei Antônio? Frei Antônio é um franciscano. Certo. Já falecido, há muitos anos atrás. Uhum. Todo mundo aqui sabe, não? O Goiás, antes de ser dividido, não, ele ia até lá na fronteira com o norte do Brasil, não? E depois foi dividido em duas parcelas, não? O Goiás e depois o Tocantins enquanto estado. E primeiro a situação geográfica, ele está no centro do Brasil. Certo. E representava para nós o desafio típico que o Fé Alegria deveria ter. Né? Certo. O Fé Alegria não cria, o Fé Alegria ele empodera camadas da sociedade. Não. No caso, empoderar o professor da rede pública. E empoderar os alunos desse lugar. Uhum. Então, você percebe que para empoderar, você tem que estar dando alguma coisa. Então, o empoderamento foi
fazer um colégio de primeiro mundo lá dentro de uma pequena cidade do interior. E em Palmas, a capital, um centro de formação de professores da rede pública. Certo. Então, nós tínhamos parceria com a Secretaria de Educação, né, justamente para que isso pudesse se tornar uma realidade. E tenho a impressão que funciona até hoje. Eu, como bom jesuíta, evito ir para os lugares onde já trabalhei, porque senão fica aquela conversa de no seu tempo era assim, agora é assim. Isso não é muito conveniente. Não é muito conveniente. Não sei se respondi um pouco sim. Como é que se deu o processo, não? Sim. Se deu o processo. Sim. Uma coisa interessante, eu estou vendo aí no seu computador, aqui, não, é o colégio Fé e Alegria virou ponto de encontro das etnias indígenas e dos brancos. Então virou assim uma espécie de amálgama nova, não? Que vocês podem ver até, não sei se estão vendo as fotos que estão sendo apresentadas, né? Então, de um lado, por exemplo, você vai encontrar jovens, rapazes e moças da cidade e rapazes e moças das tribos, dos vários aldeamentos. É uma tribo só, mas são vários aldeamentos ali, né? E que frequentava o colégio. Claro que não, o que vocês estão vendo como fotografias era de um dia festivo. Como presença assim, entre brancos, o pessoal está de pequenas vestimentas, né? Mas não é bem o que eles usam na tribo. A tribo é mais bem aberta, mais à vontade, assim, Mas então vocês veem que, se vocês olharem a roupagem, os riscos feitos com tinturas determinadas de determinadas árvores, o Fé Alegria virou um espaço onde eles tinham orgulho de se apresentar. Eles não eram ali, eles não estavam ali para circo, não. Estavam ali para se dizer quem são, não. Inclusive para valorizar a própria cultura, né? Seria um ponto de referência da cultura indígena. Podemos dizer isso? Que o centro educacional funcionou como um ponto de referência da cultura? Né? No próprio centro educacional, então, havia uma presença, inclusive, da linguagem indígena. Eles são bilíngues, não? Certo. E alguns, às vezes, os mais antigos, os mais velhos, têm até um pouco de dificuldade de se relacionar com a gente, porque eles não tiveram essa possibilidade de bilinguismo, vamos dizer. Não? Hoje em dia, praticamente todos os nossos alunos indígenas do Fé e Alegria, eles são bilíngues. Certo. São bilíngues. Entendi. Agora, uma coisa que eu notei é que, apesar da cidade ser pequena, o número de alunos é muito expressivo do centro educacional. Quando a gente estava conversando ontem, Spencer, você colocou, inclusive está no slide, que é em torno de 600 alunos e alunas para uma cidade minúscula. Mas não esqueça das cidades. Né? Um problema que nós tivemos é que gente de outros municípios veio se matricular também no Centro de Fé e Alegria, por causa da qualidade do ensino. Prédio novo, equipamentos. Os padres jesuítas investiram de forma bastante pesada nesses lugares. Para você ter uma ideia, o prédio enorme do Colégio de Tocantins, não? Ele foi subsidiado por pela província dos jesuítas. Deixa eu colocar outra foto aqui. Então, foi esse prédio aqui, né? Esse aqui, né? Esse é um pedacinho, vamos dizer assim, não? Eu tenho a impressão que você tem uma visão aérea ou qualquer coisa parecida. Eu já coloquei. Que é bastante significativo. Aqui o que você vê é simplesmente a área dos professores. Certo. Você tem a sala própria dos professores, a biblioteca dos professores, tem a biblioteca dos alunos.
tem o centro de atividades daquela outra figura que vocês podem observar no lado direito, que é um centro cultural indígena dentro do espaço da escola. Certo. A ponto de que nós tínhamos mais indígenas até do que brancos dentro do colégio. Havia uma luta para ocupar espaço e perceber a possibilidade de crescimento aí no Fé e Alegria. Aí que vem a pergunta, né, Spencer? Uma das perguntas para orientar essa apresentação foi essa, né? Como se estabeleceu a relação do Fé e Alegria com os índios xerenques? A gente foi ajudado quer dizer, os índios xerentes já tinham presença no colégio. Certo. Então, eles não vieram por nossa causa. Então, não coube a nós criar essa ponte. Ela já era natural. Certo. Em certo sentido, o indígena ele percebe que ele precisa se enculturar também. Não é só o branco que tem que aceitar a cultura indígena, né? Mas a cultura indígena também tem que dialogar com a cultura branca. Então, eles têm um senso político para isso, de percepção, de participação e assim por diante. Agora, a nossa preocupação foi que eles não perdessem a raiz indígena. Vários brancos, por exemplo, começam a mudar, depois do sadio, para viver na cidade. E aí se tornam pessoas, às vezes, até com problemas graves de alcoolismo e coisas parecidas. Né? Então, esse museu que está mostrado aí, não, ao lado da foto de um pedaço do edifício, não, era um pouco para despertar esse orgulho de ser indígena e de pertencer a uma tribo determinada. Não? Então, é um centro de cultura indígena, não é? É um centro de cultura indígena numa escola dentro da Cidade Branca. Entendi. Não sei se isso explica um pouco o fundo político, vamos dizer, que isso é visava. Né? E diante disso, então, o colégio também tinha que se adaptar a todas as comemorações da tribo, né? As datas comemorativas, a cultura também, né? O programa foi adaptado a tudo isso? Uma coisa importante aí falar são os professores da rede pública que trabalham lá nesse centro educacional, não? Eles têm uma atenção muito grande com os indígenas também. Há exceções às vezes? Claro, ser humano é normal essas coisas, não. Mas a maior parte dos professores tinha uma participação muito positiva ao lado dos indígenas. E a miscigenação, por exemplo, os times de futebol não eram índios versus brancos, você misturava todo mundo, naturalmente, né? Nas festas e assim por diante. Eu tenho a impressão que, embora seja uma pequena cidade, Tocantins é muito mais significativa em termos dessa convivência, não só pelo Fé e Alegria, mas também já pela tradição que acho que acontecia. Né? Eu olho muito o Fé e Alegria como o lugar onde essa relação pôde crescer. Ela já tinha a sua origem, não? Mas o Fé e Alegria, eu acho que ele ajudou a criar um diálogo de igual para igual. Entre brancos, indígenas, e por diante, tudo. E é claro que isso criou problemas, às vezes, com um ou dois políticos que, às vezes, queriam, como a gente diz no popular, faturar em cima da obra. Em cima da obra. Então, a gente teve que ser um pouco rigoroso em separar um pouco as coisas ali, porque senão podia prejudicar, acho que esse bem que foi acontecendo ali. Não? Eu paro por aqui na minha informação, porque eu estou distante já disso há vários anos. Então, eu tenho a impressão que seria... Agora, tem uma coisa que precisaria ser atribuída às pessoas que têm continuado a obra. Sim, mas você colocou uma coisa ontem que eu gostei muito, que foi um exemplo de relação,
que é uma coisa até curiosa, né, que até para ilustrar, que é a corrida de tronco. Ah, sim. Podia ilustrar para a gente como é que é essa corrida de tronco, como é que era isso, como se desenvolveu, né? Então, essa corrida é uma corrida de revezamento. Certo. Então, você tem vários grupos, né? Uhum. E tem um tronco que Certo. é bastante pesado, né? Uhum. E que é carregado correndo, e vai se passando de pessoa em pessoa e vai indo até o final da corrida, né? Certo. E precisa ter o revezamento, porque o piso é muito grande, né? Muito grande. Uhum. Então, uma vez por ano, tem essa corrida de revezamento enorme lá, né? Uhum. E que, em vez de separar, não são. O importante não é a vitória, o importante é a corrida. Quem ganha, a festa vai ser igual no final. Certo. Todos vão comemorar. Uhum. O indígena, ele tem um pouco a dificuldade de conviver com o colégio branco, por exemplo, não? É a competitividade. Uhum. O próprio do indígena é ir no ritmo do grupo. Então, quem lidera ou qualquer outra coisa, ele lidera na medida do grupo, não na medida da sua intuição. Uhum. É um procedimento que é diferente de nós brancos. Não? Nós usamos uma palavra líder. O líder indígena, ele não é líder no nosso sentido. Pelo contrário, ele se adapta ao mais frágil do grupo, Que bonito. para não deixar ninguém para trás. Uhum. Esse é, na minha opinião, é uma das coisas mais bonitas da tribo. Uhum. Não se deixa ninguém para trás, nunca. Nunca, nunca, nunca. Uma coisa que você falou uma vez para mim, né, eu acho que esse exemplo é bom colocar, é o sentido de festejar para o indígena, que é inconcebível que para nós o festejar tem um tempo determinado. Começa às 8 e termina às 11. Mas para o indígena não, verdade isso, né? Que o indígena festejar é uma coisa assim que pode se alongar. Eu, quando estava lá, passei por essa vergonha, não, de fazer a pergunta. Às vezes, quando me convocavam, então eu tinha várias atividades como branco, né? Uhum. E eu perguntava quando é que a festa acaba. Eles não sabiam responder. Eles não tinham a menor ideia do que isso queria dizer. Uhum. Não sei se você percebe Sim. o humor forte disso aí, né? Como é que uma festa pode acabar? Não, a festa não acaba. Acaba quando as pessoas vão embora. Uhum. Mas não tem um horário para. Ah, entendi. Pode ser a uma, pode ser as duas, pode ser as três, as quatro, isso é irrelevante. Uhum. O problema é se eu quero ir para casa ou não. Esse é outro conceito, né? É outro conceito, né? Mas, e é bonito também, né? Que é a questão do. Fantástico. Né? A celebração é a questão da. Você está lá para dar gratuidade. É uma vida né? prazerosa. Né? Você está lá. Até nesses detalhes do tempo. Uhum. Você está lá na gratuidade, né? Na gratuidade. Uma coisa que a gente conversou ontem, Spencer, né? Para a gente já ir fechando isso que você está falando, é a questão. Até você já colocou, não é? Que a mescla cultural já era uma realidade da comunidade, né? E o que o Charigria fez foi aprofundar um pouquinho mais nesse cotidiano. Só que tem um dado muito curioso, é que em relação da adaptação do colégio, quando eu falo adaptação, é a adaptação do planejamento, do programa escolar, de acordo com a realidade da tribo. Também. Né? Então, você percebe que o indígena da tribo, ele tem um coletivo, Uhum. que é diferente da cidade. A cidade, o coletivo, no máximo, é a família. Ou certas pertences você pode ter em pequenos grupos, assim por diante. A aldeia, ela é nela mesma um coletivo. Então, tudo tem que ser discutido, tudo é votado em certo sentido, não diferente do nossa ideia de voto, né? Certo. E aí é claro, então, que os alunos
indígenas do colégio, eles tinham um diferencial que era muito forte, né? Uhum. Principalmente esse da solidariedade, né? Solidariedade. Certo. Eles não eram competitivos entre si como nós brancos, em geral, somos, não. Aquele negócio de primeiro aluno, segundo aluno, terceiro lugar, quarto lugar, para eles não tinha sentido isso, não. Os brancos não, os brancos queriam saber quem ficou em primeiro lugar, segundo, terceiro, e assim por diante. Uhum. Entendi. Agora tem uma coisa curiosa, que a adaptação cultural era a questão da colheita e também dos casamentos, né? Alguns casamentos, a tradição indígena, os casamentos, sobretudo com as meninas, eram idades muito novas, né? Para a nossa realidade, né? De 14, 13, 15 anos, né? Então teve toda uma adaptação. Lá no Tocantins não é tanto assim, tá? Como eles já têm uma relação com o universo branco, né? Certo. Então, mas em geral é uma idade 16, 17 anos. E varia muito, né? Varia muito. Não tem um padrão, vamos dizer assim, que dê para amarrar, né? Uhum. Mas a proximidade é tanta, né, que as culturas acabam se confundindo uma a outra, né? Uhum. No sentido de fusão, não de Certo. confusão. Entendi. Então, já hoje em dia, você percebe que a aldeia se torna um pouco branca, não? E a cidade também aceita muitas práticas indígenas e coisas ali, aceita o indígena enquanto tal, Uhum. e vai por aí por diante. Não? Okay. Eu creio que isso é saudável, não é uma coisa ruim. Pelo contrário, vai se tornando parceiros, apesar de diferenças que são inevitáveis. Né? Mas não há uma fusão de um no outro grupo. Entendi. Como é que vai ser no futuro? Aí eu não sei, não saberia dizer. Uhum. Há pequenas mudanças que sutilmente vão entrar. Uhum. Entendi. Nem sempre boas, nem sempre boas. Uhum. Não sei se eu me explico bem. Sim, sim. Então, mas aí a adaptação do colégio é uma coisa que essa questão, a adaptação do colégio é algo possível, né? Foi algo possível e tanto é que houve essa miscigenação, podemos dizer assim, né? Entre alunos, professores, tribo e indígenas, né? Adolescentes, crianças. O professor de colégio ele é muito orientado, pelo menos no nosso tempo, não, a fazer um empoderamento de todos. Certo. Então, o aluno preferido no Fé e Alegria é o mais frágil, não o mais forte. Então, a atenção do professorado sempre foi voltada para aquele que mais é precisa. mais frágil, mais pequenino, vamos dizer assim. Não? Certo. Uhum. Na escola competitiva, o que interessa é quantos poderosos nós temos para projetar a escola, por exemplo. Esse não era o objetivo do Fé e Alegria. Uhum. Pelo contrário, o que dava força ao Fé e Alegria, quantos nós tiramos daquele marco zero, vamos dizer assim. Não? E, de certa maneira, então, isso até comungava junto com a cultura da tribo, né? Com os líderes da tribo, como você falou, né? Que os líderes da tribo é que ele se adapta àquele que é mais frágil, né? Então, Fé e Alegria vai na mesma linha de trabalho e de serviço, né? Muito bem. São 19h34. Eu quero passar rapidinho já para a segunda parte. Mas antes de passar para a segunda parte, eu quero ver se alguém tem algum comentário, alguma pergunta. Por favor, escreva aí a partir dessa apresentação do Spencer. Se caso não tenha nenhum comentário, eu já vou passar para... Não tem muito aluno. Eu vou passar já para a segunda parte. Ok? Aí, tem uma pergunta da Elizabeth. Se tinha alunos negros naquela época? Negros? Isso. Negros, mulatos, cafujos.
Aham, tinha, Elizabeth, tinha alunos negros, mulatos, cafusos, a coisa era uma miscigenação completa, né? Vamos dizer assim, o Goiano do Norte, Certo. Tocantins era parte do Goiano, né, de Goiás, né? Certo. Mas o tocantinense, ele tem uma miscigenação cultural muito grande. Uhum. Então, normalmente, principalmente o pessoal do interior, é de pele não negra, mas de uma pele diferenciada, mais escura. Certo. E são, muitas vezes, principalmente os do campo, né, eles são muito judiados por um sol que está lá acontecendo praticamente o ano inteiro. Né? Tem uma época de chuvas, mas a maior parte do ano é seca. Certo. Então, a pele ali é judiada, muito judiada. E muito mosquito. E muito mosquito. Eu lembro cheguei e muito mosquito. Tem uma pergunta aqui curiosa, uma pergunta muito boa da Ana Paula. Ela coloca o seguinte, ó, na metodologia de trabalho do centro educacional, tem algo que desenvolva a formação político-cidadã? No sentido objetivo assim, de aula sobre, não. O que a gente tentava fazer era a estrutura de poder dentro da escola ser participativa. Certo. Então, eleições, quase tudo quanto for função, avaliação pelo alunado. Então, eu posso dizer que era uma gestão descentralizada. Descentralizada. Ah, ok. Uma gestão a função do horizontal. Fé Alegria não consistia em, vamos dizer, em policiar isso, mas de provocar os momentos de avaliação. Certo. O diretor avaliado, os professores avaliavam os alunos, e, sabe, uma troca onde todo mundo tinha algo. A avaliação passou a ser um indicador de contribuição, não de juízo. Ah, entendi. O professor tal está precisando melhorar em tal coisa. Aluno tal precisa... Ah, entendi. Aqui tem uma... Então, a questão não era a aula em si sistemática da política cidadã, mas ela era no cotidiano da sua prática, podemos dizer assim, né? A partir da gestão, inclusive, né? A partir da sua gestão. Uma coisa interessante que aconteceu a gente tinha no colégio, a sala de professores era altamente assim, não sei como é que está hoje, não, mas havia todo um convite a ficar ali, não, com os intervalos, então já tinha toda várias coisas ali disponíveis para o professor, assim por diante. E os professores faziam questão de ir para o pátio, lá junto com o aluno. Ah, que bonito isso. Na hora de recreio era a hora de estar todo mundo lá passeando no meio, levando um mapa. Uns professores que tinham mais facilidade de comunicação juntavam mais gente em volta e assim por diante. Mas então tinha esse sobe e desce, vamos dizer assim, casa, né, que era muito interessante. Eu não conhecia disso não foi nossa iniciativa, entende? Fazia parte da comunicação lá interna. Né? Que coisa boa. Achava muito bonito. Que coisa boa. Eu tenho uma participação muito, muito curiosa e muito feliz aqui, ó, da Daiane Fraporte. Né? Primeiramente, eu tenho uma indígena aqui, ó. Como indígena de Cayangangue, desculpa, Daiane, se eu falei certo ou se não falei, me perdoe, tá? Então, como indígena de Cayangangue, fico muito feliz em poder partilhar e discutir um pouco sobre a cultura dos povos indígenas. Gostaria de saber se no centro tem professor indígena? Tinha professor indígena? Tinha. Mas eles só tinham porque passaram no concurso do Estado. Ah, que interessante. Porque o centro não era nosso, no sentido... O centro era do Estado. Do Estado. E qualquer tentativa também, mesmo que não fosse do Estado ou qualquer outra coisa, nós temos leis de educação que têm que ser seguidas. Então, aí há limites que, por mais que se queira, basta o Estado dizer que não dá diploma, não reconhece a atividade escolar ali, pronto, está fuzilado, como a gente diz. Não tem jeito.
Não tem jeito. Nós vivemos num país onde as escadinhas são muitas, né? Uhum. Então, tem coisas que nós não podemos fazer simplesmente dizendo agora vai ser assim. Não, não é possível fazer isso. Certo. Você tem toda uma legislação que tem que ser observada. Uhum, uma legislação educacional, né? A Ana Cristina coloca um comentário. Muito bom esse trabalho. Gostaria de saber em relação à língua predominante. A língua predominante era o português, né? A língua predominante na escola era o português. É português, né? É português. Era o português. Mesmo na aldeia, eles misturam português, a língua própria, assim por diante. Os mais velhos, não. Os mais velhos, eles insistem muito em conservar a linguagem, as práticas próprias da cultura deles, as práticas religiosas deles, assim por diante, etc. Eu tenho a impressão, não, que o mundo hoje, a troca é inevitável, não? É inevitável. Da troca nesse sentido, vão se misturando coisas que, por exemplo, para a minha pessoa, que sou mais velho, não? Normalmente nós temos dificuldade de entender. Eles administram isso com mais facilidade. Entendi. Eu digo assim, até como sacerdote, não? Eu dei a Eucaristia a muitos indígenas que eu não tenho a menor ideia como é que era o tipo delas lá. Entendi. Mas eu creio que nosso Senhor Jesus Cristo resolveu o problema não sem dificuldade. Interessante. Daiane Frapotti, a nossa Índia, também tem outro comentário. Olha que interessante. Ó. Segundo a Lei 11.645, a escola tem que ser bilíngue. E segundo o censo de 2014, temos 18 mil professores indígenas. Olha que interessante, né? Então, houve essa comentário sobre... Nem tudo que está nas leis não chega no Tocantins, né? Entendi. E em vários interiores do Brasil. Certo. Infelizmente. Infelizmente. Então, as exigências legais nem sempre são cumpridas, até por não ter pessoal. Certo. Até por não ter pessoal. Agora, nesse ponto, eu acho que no Brasil, o Estado do Tocantins é um dos que melhor organizou esse procedimento. Não tenho certeza, não dados, tá? Estritos, né? Porque no Tocantins, de fato, existe uma etnias indígenas que vivem, vamos dizer assim, o universo cultural indígena. Em vários lugares existe uma certa confusão de gente que jamais subiu numa árvore ou caiu num rio para nadar e que utiliza, vamos dizer, até uma titulação que favorece o seu viver, não? Isso é verdade. Tem mais um comentário aqui. Em relação à formação, se tem formação continuada dos professores, né? E o colégio tinha limite de idades? Tinha. Limite de idades? Limite de idade tinha porque era um colégio formal, né? Era uma educação formal. Mas não, quer dizer, nós tínhamos alunos, o que interessava lá seria estudar. Então, gente de certa idade frequentava inclusive no diurno. Ah, é? Exato. Caramba. Mas não tinha muito problema lá, não havia uma espécie assim de tios ou avós dentro da sala de aula, mas não tinha problema. Eu não sei como é que está hoje, eu digo. Sim, você está falando de 4, 5 anos atrás. Certo, certíssimo. Então, mas era muito interessante. Não havia problema em torno disso, não. Que coisa boa, olha só. Aliás, quem tem um curso noturno, por exemplo, sabe que é assim, mesmo em cidades como Goiânia. É uma mistura de... O EJA é uma mescla muito grande, né? Olha só. Outra da Daiane. Com relação ao trabalho, ao modo de vida dos povos indígenas, em relação ao branco, é o que vivemos o Sumac Calçai. Desculpa, Daiane, não sei se eu falei certo. Ou seja, o bem viver. Aí, um comentário dela, né, que essa questão das relações, né, depois, boa professor, muito do que está na lei não é cumprido. Isso é um fato, né?
o que a gente tenta fazer, mas, né? Aí vem o comentário do Augusto. São as diferentes realidades em determinados locais, as leis não chegam. Isso é um fato, né? Temos questão de adaptação e de acordo com o que a gente pode responder. Agora, você vê, nós estamos falando de uma região que é bastante pobre. Uhum. Os índios são pobres e os brancos são pobres também. Uhum. Então, não há assim em termos financeiros, não. É claro, você tem fazendeiros com terras enormes ali e tudo, não? Mas é uma minoria que tem um poder de posse enorme. Sim, isso é verdade. Aí nós estamos falando de pequenos grupos. Eu lembro, Spencer, quando eu passei por lá, que a cidade, me corrija se eu estou enganado, a cidade quase toda dependia muito do rio. Dependia do rio. Sim. Né? A pesca, né, era quase uma cidade de subsistência, né? A pesca que dava quase o arroz e feijão de cada dia. Postos, né? de trabalho eram mínimos, né? Tanto que o colégio era o maior empregador. Isso era um fato, né? Bom, a Silvana coloca uma pergunta bem resumida e bem concreta. Qual é o envolvimento dos familiares no colégio? Bom, eu não saberia dizer, não esqueça que eu era o animador, vamos dizer assim, não? Mas tem coisas que, por exemplo, eu não chegava a ter contato. Eu sei que o fluxo entre os pais e os professores era o que era importante para nós. Certo. Então, nós tínhamos em cada disciplina, você tinha um professor que atendia os pais. Certo. Então, ele ganhava um pouquinho mais lá, a partir do Fé Alegria, né, para prestar esses serviços. Mas eu não saberia dizer, eu não vivia o cotidiano do colégio, não. As visitas da gente eram assim, semestrais, de passagem, uma área enorme, não? As distâncias enormes. Sim. Eu não saberia dizer se chegava a ser uma realidade esse contato. Né? Entendi. E um comentário da Ana Paula. As desigualdades sociais da região existem, mas me parece que os alunos brancos indígenas são de extrema vulnerabilidade social. É isso? Nunca pude observar que houvesse assim uma fragilidade. Até porque você vê, é uma região que não é miserável, mas também não é rica. Certo. O grande, o que davam assim, o poder lá dentro é criação de gado. Tem fazendas enormes. Mas não chega a haver assim um clima de opressão ou de punição. Por exemplo, a própria índice de homicídios e coisas, comparado com outras regiões, é muito tranquilo. Não estou dizendo que não havia, tá? Mas eu digo, comparado... Eu acho que o sentido de comunidade é muito forte, né? E isso dá uma referência, a minha opinião, o que eu vi lá. Né? Você esteve lá e viu isso? Sim, eu acho que é uma referência, né? Então, isso dá uma certa segurança para o jovem, né? Seja da tribo ou da cidade, né? Eu tenho uma referência muito bem, ainda que seja pobre, mas eu tenho um fundamento muito bem articulado, muito bem sustentado, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Bom, a gente vai ter que ir terminando. Mais algum comentário? Senão, eu vou para a nossa segunda parte da nossa videoconferência, ok? Bom, queridos amigos, eu quero agradecer muitíssimo ao Padre Spencer, né? Ele se dedicou muito nessa preparação dessa videoconferência. É a segunda vez, mas foi ótimo, acho que foi muito válido, né? Tanto é que os alunos reagiram, né? E isso é um sinal de como foi válido, de como foi rica essa tua exposição, Spencer.
Muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Eu que Nossa. agradeço pela sua bondade de me chamar mais uma vez. sempre a gente chama, né? Então, eu agradeço muitíssimo ao Spencer. A videoconferência ainda não acabou, tá certo? Acabou a parte do Spencer. Eu vou agora passar para a minha parte, para a questão das perguntas. Perfeito? A questão da recapitulação dos módulos. Que alguns alunos estão me escrevendo, e eu quero ajudar da melhor maneira possível. E vem algumas perguntas gerais. Então, essas perguntas gerais é para ajudar vocês, né, que estão com essas dúvidas e tal, e como a gente pode melhor se organizar. Então, a primeira pergunta que eu estou recebendo e-mails e as pessoas colocaram, eu falei assim, eu vou colocar isso na videoconferência, aí eu oriento de maneira geral e tranquilizo a grande maioria. Tá certo? Por exemplo, estou com as tarefas atrasadas, o aluno me pergunta, o que eu faço? Primeira coisa que você faz é entrar em contato por e-mail, GSI Brasil Tutor. Aqui que vocês têm, aqui o e-mail do curso, ok? Entre em contato por e-mail. Lucílio, eu sou o João, eu sou da cidade de, sei lá, eu sou... Não, obrigado. Eu sou da cidade de Cascavel, eu estou com atraso, tal, e a gente vai resolver caso por caso, né? Porque cada caso é um caso, então a gente tem que conversar com cada pessoa. Eu acho que é questão de ver a atenção que cada aluno merece, ok? Escreve e tal, e a gente vê como a gente pode se organizar, né? Caso o atraso é porque vai ter um encontro de grupo, não se preocupe. A atividade envia por e-mail. A plataforma vai estar fechada, mas a atividade envia por e-mail, sem problemas. Ok? Eu acho que essa primeira pergunta deu para esclarecer algumas coisas, né? Eu estou com atraso, escreve para mim, a gente vai ver como a gente pode se organizar. Se tem reunião de grupo, por exemplo, a reunião de grupo vai acontecer na cidade de São Leopoldo, com o pessoal da Unicinos, no dia 18, tal. Gente, ótimo, que coisa boa. Depois desse encontro, você faz sua atividade e envia por e-mail. Perfeito? Acho que isso a gente já esclarece muita coisa, tá? Outra pergunta aqui, vamos lá. Eu preparei assim para ajudar vocês de modo geral, tá bom, gente? O meu grupo de estudo, como já aconteceu, né, não tem tempo de se encontrar. E agora? A pessoa está sozinha, não tem grupo de estudo, procure se comunicar pelos fóruns. Por quê? Eu falo que os fóruns virtuais é uma grande tempestade de ideias. Os fóruns não são avaliativos. Eles são somente para vocês poderem ter uma colaboração entre vocês. Ok? É uma troca de experiência, troca de partilhar o que vocês estão vivendo, e isso pode ajudar muitíssimo. Ok? Terceiro, o que eu devo priorizar no meu estudo pessoal? Muitas vezes você está com um monte de coisa para fazer, não só pelo curso, mas também por causa do trabalho, por causa das atividades, ou por causa de outro curso, outra especialização que você está fazendo. Primeiramente, a leitura do material. Esse é o primeiro ponto. A leitura dos textos. Vai ler no texto na sua tranquilidade, no seu horário que você marcou, vai ler no texto. Depois, a reflexão dessa leitura a partir de sua realidade. Eu coloquei um exemplinho simples aí, poxa, tal texto me fez refletir nos atores beneficiados indiretamente do projeto. Isso é importante. A reflexão do texto, não é o texto somente como coletar ideias, mas o que ele me leva a refletir, ok? E depois a interação entre isso e o projeto social. Como esse texto e essa reflexão pode me ajudar no meu projeto? Perfeito? Aí eu coloquei um exemplo bem simples, gente, para ajudar vocês. Tá bom? O que a gente caminhou até agora. Vamos lá. Como associar o que eu estou estudando com a elaboração do projeto? A gente está no terceiro módulo. Eu coloquei alguns exemplos de alguns frutos que o aluno X,
pode tirar, tá? O projeto, o estudo vai ter maior fluidez, como eu coloquei aí, se tem um desejo ou um sonho de criar um projeto. Não tem que, especificamente, o aluno ou a aluna ter um projeto já em mente. Mas, como disse Santo Inácio, ter o desejo de ter o desejo. Não é verdade? Ter o desejo de criar. Isso é, eu tenho um sonho. O que é? Eu não sei, mas eu tenho um sonho. Eu tenho um desejo de transformação que me marca, que está marcado na minha história pessoal. Que eu me lembro de quando eu era adolescente, jovem, eu tinha um desejo de mudar alguma coisa, tal. Isso a gente viu muito bem na questão da identidade naciana, né, que é a questão da identidade. A identidade passa pelo desejo. Se não houver o desejo pessoal, o projeto pode até ser feito, mas o envolvimento não vai ser total. Então, o desejo é pessoal, ok? O desejo é o pessoal daquele que está cursando. E aí, a partir do desejo, a coisa já se desenvolve, né? A gestão social do módulo 2, por exemplo, a pessoa pode pensar, a transformação só será possível se estou atento às necessidades prioritárias do contexto, né? Eu não preciso fazer uma pesquisa de campo, não é aquilo que eu penso, né? Não é aquilo que eu acho, não são nossos achismos, mas é uma realidade muito concreta, ok? Então é um pouquinho isso que eu quero colocar para vocês. Os desejos parte um pouco para as necessidades, e a questão do módulo 2 vai pensar um pouquinho também nessa reflexão, ok? A questão do módulo 3, contextos e enfoques de desenvolvimento. A crise dessa realidade específica possui uma história, isso é, você não vai atuar somente pelo que você acha, mas vai levar em conta a história do que as pessoas estão vivendo, a história de uma realidade. Perfeito? Então, são pequenos detalhes para ajudar vocês nesses estudos, que eu acho que pode ajudar a caminhar, né? Os pequenos passos para a gente ir criando o nosso projeto. Eu parto do desejo, a pesquisa de campo e a história também da região. Para terminar, eu quero colocar um pouquinho do que vai acontecer agora em setembro. Em setembro, eu vou para São Leopoldo, que vai ter a videoconferência do 4º módulo com o padre Ivo Foma. Será dia 3 de setembro, às 19 horas. E o que acontece? Acontece que nesse período, quando eu estiver lá no Rio Grande, na nossa querida cidade de São Leopoldo, em Porto Alegre, eu vou visitar os grupos, ok? Aí a gente vai poder trocar ideia, a questão do projeto, as dúvidas, as dificuldades. É o momento também da gente se colocar. A gente já está na metade do curso, então acho que esse momento da videoconferência com o Padre Ivo vai nos ajudar muitíssimo a ver a realidade de cada um, né? Como cada um está caminhando, como cada um está se encontrando, quais são as dificuldades e o desenvolvimento de todo esse curso. Aproveitando que eu vou estar no Sul, depois eu vou combinar com o pessoal de São Paulo, eu quero também passar em São Paulo, para ver como estão os alunos, melhor, como estão as alunas de São Paulo, e também com o nosso querido grupo de Brasília. Nós temos 3 alunos em Brasília, ok? Mas aí eu vou agendar isso em particular com cada um de vocês. Perfeito? Então, meus amigos, minhas amigas, estimados, eu quero agradecer muitíssimo a vocês, né, essa paciência por ter acompanhado a gente até esse momento. Já são exatamente 8 horas no meu relógio, mais exatamente 19h59. Eu vou ficando por aqui. Segunda-feira, amanhã eu estou voltando para Recife, então eu não vou estar com tempo de postar o texto do 4º módulo. Mas segunda-feira de manhã eu já vou colocar o texto do 4º módulo na plataforma. Perfeito? Eu vou chegar muito tarde amanhã em Recife, então amanhã vai ser um dia completamente impossível de postar. Mas segunda-feira eu posto o texto sem problema nenhum. Para quem não acompanhou essa videoconferência, ela está sendo gravada e, como de costume, ela vai ser postada amanhã mesmo. A videoconferência é uma coisa mais rápida, amanhã mesmo, então eu posso já postar
ativar a videoconferência e enviar o link para vocês pelo YouTube. Perfeito? Eu quero agradecer muitíssimo a presença de todos. Já são 8 horas. Muito obrigado por tudo, pela participação. Obrigado por vocês estarem aí com a gente. Por favor, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer opinião, envia para mim por e-mail que a gente vai se correspondendo. Ok? Boa noite a todos. Um forte abraço, um grande descanso e até a próxima. Tchau, tchau.